Sejam bem-vindos ao conjunto de mesas redondas do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Nós tivemos diversas experiências no semestre letivo suplementar e nos organizamos em 2 mesas para discutir essas experiências. Somos um grupo de 20 professores, 19 expositores e debatedores, e eu sou moderadora da mesa, né, Érica, e nos organizamos em 2 momentos. Então, a primeira mesa discutiu as experiências do desenho geométrico, perspectiva, geometria descritiva e expressão gráfica, e a segunda mesa, que é essa mesa que estamos vendo agora, vai discutir o desenho técnico, informática e BIM, e desenho no ensino de projeto. Então, na primeira mesa, nós tivemos os professores Jailson, Larissa e Renata, falando sobre o desenho geométrico 1, o professor João Maurício falando sobre o desenho geométrico 2, João, junto também com as professoras Eliana e Isa Rosara, falando sobre a disciplina de expressão gráfica. Perspectiva foi discutido pela professora Ana Cecília, Marcela e Luciana, junto com a Adriana, Maria Paula e Helenice, trouxeram as experiências de descritiva 1A. Na mesa de hoje, a gente vai ter a discussão do desenho técnico com as professoras Lorena, Maria Paula e José Nobre Neto. Neto também, junto com os professores Marcos Queiroz e Carlos Alberto Bonfim, vão discutir sobre desenho no ensino de projeto. Vamos ter a professora Bartira, que é a mais nova integrante da Faculdade de Arquitetura. Ela vai fazer uma discussão sobre ensino de desenho técnico e perspectiva de experiências que ela vivenciou no Centro Universitário UniFBV, em Recife, Pernambuco, no semestre anterior. E os professores Leonardo e Fernando vão trazer uma discussão sobre as experiências de informática e de BIM. Então, vamos começar agora com as discussões sobre o desenho técnico, né, os professores Lorena, Maria Paula e Zé Neto. Fiquem à vontade aí para projetar a apresentação de vocês. Pronto. Bom dia a todos, todas. Vou começar com a disciplina de desenho técnico, que eu ministrei junto com a Lorena, né, e depois o professor Neto vai continuar também com a experiência dele com a mesma disciplina. Só vocês me confirmarem se está compartilhando aí. Está sim. Tá? Pronto. Então, a nossa disciplina foi dividida, né, estruturada em dois formatos, né, a aula síncrona e as aulas assíncronas. Nas aulas síncronas, a gente utilizou o Google Meet para os conteúdos, né, teóricos, e também tínhamos aulas de atendimento aos alunos, né? A gente preparou 2 salas de atendimento e vamos assessorando os alunos. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Aplicamos também o Socrative, né, em momentos estratégicos das disciplinas, para ter uma resposta, né, para saber como está o andamento dos alunos com relação às ferramentas utilizadas. E nas aulas síncronas utilizamos o Ava Moodle, a plataforma Google, que foi essencial para poder alimentar o Moodle, YouTube e a realidade aumentada também. Os métodos que utilizamos para a disciplina foram o tradicional e também o digital. Porém, a disciplina foi dividida em 2 unidades, né? E na unidade 1 foi utilizado apenas o método tradicional. E já na unidade 2, na primeira atividade, né, que foi a execução de uma planta baixa e com seus devidos cortes, os alunos escolheram a forma de trabalhar, né, pelo método tradicional e o digital. A gente ministrou algumas aulas do software LibreCAD, né, mas não foi suficiente o tempo para poder trabalhar com o método tradicional e o digital, ensinando, né, o recurso, o software do LibreCAD. Então, ficou
para os alunos que já sabiam, já tinham domínio do software, eles trabalhavam com o método digital. E também teve alguns alunos que migraram logo no início, né, da disciplina, para os professores que também ministravam a disciplina de desenho técnico com só o método digital, né? Então, também teve essa opção logo no início da disciplina. No nosso AVA Model, a gente estruturou, né, de acordo com, colocamos todo o plano de ensino, o plano de aula, né, colocamos um link, que era só o único link para a aula síncrona, então o aluno entrava no AVA Model já diretamente acessava a aula síncrona. Algumas das aulas síncronas, os alunos pediram para ser gravadas e também disponibilizar o link, né? E também tínhamos as aulas assíncronas, que gravamos os conteúdos pelo Movave, passamos para o YouTube e disponibilizamos para eles. A gente, quando aplicou alguns questionários, teve a resposta deles que eles preferiam ter as aulas gravadas porque eles conseguiam visualizar uma, duas ou três vezes, né? Então, a gente continuou com isso, com essas gravações, e no total, acho que foram umas 6 ou 7 aulas gravadas com conteúdos teóricos. Colocamos sempre uma lista de atividades, onde nessa lista de atividades tínhamos o Google Forms, todas as listas de atividades, e isso facilitou também a forma de corrigir os trabalhos e formar os portfólios finais, que depois a professora Lorena vai estar comentando para vocês. Colocamos também todo o conteúdo teórico, tinha a hora do cafezinho, que era um chat que não se utilizou. A turma nossa, diferente do que eu escutei, né, na mesa de ontem, eles criaram um grupo do WhatsApp dos alunos, e a gente teve a sorte de ter uma aluna que terminava comentando sempre em cada aula com a gente o que eles discutiam no grupo do WhatsApp, e a gente conseguia sanar as dúvidas dele. Aqui tem também um link de uma introdução ao LivreCAD, que a gente deixou para eles começarem trabalhar com o software, mas, como eu falei, foi pouco conteúdo que a gente conseguiu passar. E a unidade número 2. Nessa unidade número 2, como tínhamos muitos alunos de diferentes disciplinas, né, das engenharias, no final a gente fez um seminário, né, e aí conseguimos também visualizar o rosto, né, a cara dos alunos, que foi um resultado bem legal. As ferramentas utilizadas foi o Google, né, o Forms, o Meet, o YouTube, o Jamboard, que a Lorena vai comentar, que foi um recurso muito bom, e uma pasta para os alunos também disponibilizarem todo o material. O YouTube, né, foi o nosso, a gente criou o canal do desenho técnico. O Google Forms, que o que ele permitiu foi, claro, organizar por conteúdo, né, cada um, e no final a forma de inserir os exercícios dos alunos, isso permitiu que a gente organize, né, cada exercício do aluno por uma pasta que ele mesmo, né, dá, e aí facilitou a correção. O Socrative, como falei, né, foi aplicado no início, no meio e no final da disciplina, para ver a evolução e para ver como aqui está o andamento da turma. E o Jamboard, que eu vou passar a palavra para a Lorena, que ela vai continuar com o nosso andamento da disciplina. Obrigada. Bom, eu sou Lorena, dando continuidade, né? O Jamboard, passa o vídeo, por favor, Paula. É uma ferramenta do Google, funciona como se fosse um quadro, né? Um quadro branco, que é o conceito que o próprio Google traz. Então, a gente pode abrir até 20 páginas, né? Então, assim, a gente ia abrindo, a gente usou, se eu não me engano, 40 páginas cada, que ia acabando e a gente ia fazendo esse atendimento aos alunos, né? Então, inicialmente, a gente estipulou 2 alunos por horário, mas depois a gente viu que os próprios alunos iam entrando e falando, não, professores, a dúvida do colega é a minha dúvida, e aí, às vezes, na hora do colega seguinte, ele dizia que eu não precisa mais não, porque já tirei a dúvida, era a mesma dúvida. Então, assim, voltando um pouco a essa ferramenta, o aluno fazia o upload do exercício,
E aí, esse quadro branco, ele traz várias canetas que a gente pode fazer a correção ali, né, sobre o desenho do aluno. Tem também um laser que a gente, como se fosse um apontador, né? E um pouco de dificuldade inicial que eu tive é de você manusear com o mouse, né? Você fazer letras, né, com o próprio mouse. Mas aos poucos, eu acho que até com a prática, tanto eu como o Paulo, a gente foi adquirindo mais prática com o mouse na hora de fazer a correção nessa plataforma. E isso foi, assim, bem elogiado pelos alunos. Aqueles que tiveram dificuldade também em fazer o upload, enviavam e-mail e a gente colocava no quadro, né? E isso ficava também como registro, né? Os alunos tinham acesso e poderiam acessar e tirar, e ver também a correção do colega. Bom, continuando, a gente também, né, com esse resultado desses atendimentos e com o upload final dos alunos na plataforma Google Forms, né, que esses atendimentos a gente ia fazendo nas aulas. E aí, quando o aluno finalizava o trabalho, ele fazia o upload do trabalho final pelo Google Forms. Então, isso possibilitou da gente criar um portfólio, né, do trabalho do aluno, tanto da primeira unidade quanto da segunda unidade. Isso foi disponibilizado aos alunos, assim, foi uma forma deles terem um feedback, né, da correção. Então, tem aí, também pontuando, né, essa aluna Andressa, ela autorizou a nossa, digamos assim, divulgação, né, do trabalho dela, do portfólio dela que está sendo apresentado. Então, teve trabalho de caligrafia técnica, da parte também das projeções, teve de escala, maquete. Então, a gente continuou realmente utilizando vários exercícios que a gente utilizava da forma presencial, né? Isso não impediu que a gente não utilizasse esses mesmos exercícios. Então, está aí passando o trabalho da aluna, né? Também fizemos uma inserção, né, de uma experiência com relação à realidade aumentada. Teve uma atividade que os alunos visualizavam o modelo em realidade aumentada, e esse modelo era feito a perspectiva do modelo, né? Então, isso, para alguns alunos conseguiram visualizar e fazer, e aqueles alunos que não conseguiram, por conta, né, da questão tecnológica do próprio celular, que não visualizava, foi disponibilizado também o modelo geométrico para esses alunos fazerem atividade, não deixarem de fazer atividade, né? E realidade aumentada deu um dinamismo também, né, a mais nessas atividades. Então, passando aí agora para o portfólio da segunda unidade, que entra toda a parte de projeto arquitetônico, né? Também dessa aluna Andressa, que foi bem proativa na disciplina, como Paula falou, com relação ao WhatsApp da turma. Teve uma experiência também, na verdade, o conteúdo, né, de cadastro da casa, do próprio aluno, para eles terem essa noção de alturas, né, de pia, de portas, janelas, e o próprio desenho também eles enviavam a foto e faziam também o desenho em forma de croquis desses objetos, né, listados. Aí também entrou uma parte, aí também a parte do cadastro, né, isso que eu acabei de falar, então, que eles faziam a medição na própria residência, acho que é importante, das medidas antropométricas também, vinculando, né, o próprio corpo. E, no final, né, o seminário, que foi o momento que os alunos realmente se expuseram mais, no sentido de abrir a câmera, que realmente foi um processo, né, sempre pedindo para abrir a câmera, e apenas alguns, mas aí no seminário a gente conheceu toda a turma, né, aqueles que a gente não conhecia, a gente passou a conhecer, e foi importante porque cada um vinha de um curso diferente, e aí um aprendeu com o outro e viu o que é que o desenho técnico pode trazer de melhor no seu próprio curso, e os colegas também compartilhando, né, uns com os outros dessa experiência. Então, é isso. Aí, como resultado também do Socrative, teve esse feedback dos alunos, né, bastante positivo. Claro que tiveram as desistências, mas a maioria, né, e dos que ficaram, elogiaram bastante a disciplina, inclusive essa questão de ter duas plataformas, né, tanto o Moodle quanto o Google Drive, que alguns
não conseguiam acessar o Google Drive, o Moodle, e tiveram, né, essa outra forma de acesso por meio do Google Drive. E as várias outras plataformas que a gente usou, né, o Socrative, o Jamboard, o YouTube. Eu acho que o ganho é justamente essa união de tecnologias que possibilitou da gente usar e a gente ir experimentando e verificando aquela que mais se adequou, aquela que teve o feedback mais positivo dos alunos. Um pouco de limitações, né? Entra aí a parte da tecnologia, e é isso eu acho um ganho das duas professoras estarem ali na disciplina, porque eu, particularmente, tive problemas de áudio, problemas de vizinho com obra, e a gente não conseguia ouvir o outro, e aí é um suporte, é um apoio das duas professoras estarem ali naquele momento da disciplina. Então, assim, foi realmente fomos bem felizes nessa condução da disciplina e nessas tecnologias, né? Eu destaco todas elas, eu acho que essa união de tecnologias realmente foi forte. E também sempre estar atento ao aluno, ouvir sempre o aluno, ouvir o feedback do aluno é muito importante. E aí a gente fez digamos assim, no meio da segunda unidade, a gente fez uma reformulação na disciplina a partir do feedback dos alunos, certo? Então, assim, agradeço a todos e eu acho que o que ficou de dúvidas a gente segue para a parte de debates. Obrigada. Ótimo, Lorena. Vamos ver agora a experiência do Zé Neto, ainda sobre desenho. Pronto. Então, bom dia a todos. Eu sou José Ferreira Nobre Neto, professor com muito orgulho aqui dessa instituição, né? Teremos 5 minutos aqui para a exposição, mas queria antecipar que esse conteúdo da disciplina de desenho técnico ele foi compartilhado com outros professores, né? A professora Lorena, a professora Paula, a professora Cione, o professor Leonardo, e a gente fez cerca de 3 ou 4 encontros, dividindo as nossas atividades, né? Dividindo as problematizações que já estavam acontecendo nesse semestre. Mas, de uma forma simplificada, a metodologia utilizada, as ferramentas foram muito próximas das minhas colegas anteriores em apresentação, né? Esse é o plano de ensino, onde ele fala sobre o sistema de representação gráfica e ensino. Eu trabalhei com 2 turmas ligadas, uma turma associada à engenharia civil e engenharia mecânica, né? Então, aqui é uma primeira atividade, eles fazem um desenho de memória, mas a gente segmentou em aulas síncronas, assíncronas, todo esse material didático, sendo que houve toda a questão de conteúdos, orientações e o retorno dessas avaliações. Modo assíncrono, mini aulas e atividades. Aqui foram as ferramentas principais utilizadas, da mesma maneira que as colegas anteriores, né? Vídeos adicionais eram mostrados via YouTube. O Drive colaborativo é muito interessante porque os alunos também postavam, né, materiais de consulta, de pesquisa, tudo isso era compartilhado entre ambos. As aulas também eles podiam assistir a qualquer momento. Bom, através do portal Moodle, né, eles tinham acesso a todo esse conteúdo das aulas ministradas, tanto da unidade 1 quanto na unidade 2. Eu fiz esses momentos síncronos, né, no próprio horário de aula. Então, eu conduzi a turma tanto com a aula de conteúdo, quanto ia mostrando para eles a representação desses produtos, né? Eu desenhava em alguns momentos. Na segunda unidade, precisei fazer a introdução sobre as plataformas CAD, então eu ia passo a passo, né, com todos eles. Aqui foram as principais atividades. A unidade 1, atividades menores, sistema de representação tradicional. A unidade 2, um trabalho de fôlego, um trabalho maior, trabalhando as plataformas digitais, né, o próprio AutoCAD educacional. Bom, aqui mostrando atividades iniciais, né, de caligrafia, representações técnicas, vistas ortográficas, então desenhos feitos à mão dos próprios alunos,
todo esse material era postado no Google Drive, eu tenho todo esse acervo, e eles também podiam conferir o trabalho dos alunos. Eu pedia que os alunos mais avançados fossem os próprios monitores da turma, eles criaram fóruns e tiravam dúvidas em comum, dúvidas mais complexas a gente trazia para a aula. E aqueles que tinham mais habilidade, já tinham experiência, a gente sempre permitia que eles avançassem da melhor maneira, utilizando software. Então, aqui foi um software SolidWorks, né? Então, deixei muito aberto, de uma forma muito natural, para que eles explorassem as ferramentas. Aqueles que já tinham domínio, claro que eram trazidos como estudo de caso e monitores da disciplina. Aqui na unidade 2 foi o trabalho do cadastro. Isso foi muito interessante porque alguns deles cadastraram seu próprio imóvel, alguns deles tinham interesse até na venda do imóvel, deram esse feedback, que foi importante essa atividade, né? Aqui o perfil da turma, 18 matriculados, 14 concluintes, e os 4 reprovados, na verdade, foram por desistência. Então, a gente vê aqui a média final da turma, 8,67, né? É importante a gente fazer algumas reflexões. O método do AVA permite essa interatividade, assistir esse conteúdo a qualquer momento, e eu sinto falta desse contato físico, né? E tem alguns profissionais que falam dessa segregação tecnológica. Aqui a professora Doris Kowaltowski, ela vai falar que o hibridismo, tanto representações tradicionais, uma não é excludente da outra, elas devem ser levadas em consideração. A professora Marta Aretti, né, socióloga brasileira, ela vai falar sobre as tecnologias digitais, na verdade, elas expõem as fragilidades, as desigualdades do mundo real. Não há diferença. E esse é um grave problema, precisa ser discutido. O professor Dr. Átila Yamarino, ele, nessa exposição, Educação para o Futuro, ele vai falar justamente sobre a forma como o professor deve se colocar para chamar a atenção dos alunos, o engajamento, o novo mundo digital. Ele precisa se preparar, né, com as tecnologias, precisa se preparar com o domínio da linguagem, da comunicação, de novas ferramentas. E aqui eu trago com uma discussão, né, que o ensino remoto nesse SLS da UF possibilitou a manutenção parcial das atividades de ensino, aprendizagem e pesquisa dos seus usuários, como corpo docente e discente. As tecnologias digitais refletem a desigualdade. Tive grande parte de alunos que viam aula por celular, e como representar isso tecnicamente, né? O compartilhamento universal do conteúdo, elevado nível de velocidade, segregação e desigualdade dos grupos. Há que serem equalizadas as seguintes questões. A gente tem que pensar melhor sobre a maximização da oferta das vagas, dos componentes para cada curso. Temos que pensar sobre a saúde mental dos usuários, tendo em vista o esforço dedicado a essa atividade, muitas horas à frente dessa telinha, e a saúde física de toda a população, que a pandemia ainda não se encerrou, né? Então, são questões que eu trago aí para a gente debater, as referências da própria disciplina. Agradeço e vou encerrando aqui, a gente retorna no debate, tá? Muito obrigado. Ótimo, Neto. Muito interessante. Vamos ouvir, então, agora algumas experiências de desenho técnico e perspectiva que a professora Bartira traz. Tá no começo. Então, pessoal, como já falaram, né, eu sou a professora recém-chegada aqui na FAUFBA. Apesar de não ter tido contato físico, já estou gostando muito da sincronia, da harmonia do grupo, né? Fui muito bem recebida, graças a Deus, obrigada a todos. Então, minha partilha que eu tenho para falar com vocês é sobre a minha experiência no Centro Universitário, UniFBB Weiden. Esse grupo tem pelo Brasil todo, né? Mas eu ensinava na instituição de Recife, Pernambuco. Lá eu era professora dos cursos de design, de interiores, produto e moda. Também ensinava no curso de arquitetura
e no de engenharia de produção. Mas o que eu vou falar para vocês aqui da disciplina de desenho técnico e perspectiva, só foi uma turma que eu dei especificamente no curso de design de produto. Nos outros cursos, no semestre em questão, eu dei aulas mais teóricas ou de projetos, não foram aulas de desenho. Então, assim, um pouco diferente da realidade de vocês, mas foi realidade de muita gente, principalmente das instituições particulares, né? É que o isolamento social começou no dia 18 de março de 2020, né? E no dia 30 de março de 2020 eu já tinha que dar a minha primeira aula remota. Então, eu me vi tal qual a Mafalda aí, né? Socorro, porque a gente não tinha sido preparado para isso, né? Eu, pelo menos, não tinha experiência nesse ensino remoto, né? E principalmente, assim, minha maior angústia, meu maior medo no início era justamente por ser uma disciplina de desenho, muito manual, né? Mas, enfim. E minha turma tinha apenas 42 alunos, né? Que também, assim, é uma realidade mais presente nas instituições privadas, aulas com salas de aula mais cheias, né? A disciplina tem uma carga horária de 60 horas, e o horário dessa disciplina em questão era das 19 às 22 horas, e a recomendação da instituição, para não dizer exigência, é que todas as aulas deveriam ser síncronas, e exatamente no horário da aula, nesse tempo, né, de 3 horas. O que, na maioria das vezes, ficava exaustivo, não só para o professor, como para o aluno também, né, assistir uma hora seguida, 3 horas lá diante do computador. Resumidamente, a disciplina, né, era numa disciplina só, desenho técnico e perspectiva, então ela tinha um conteúdo bem denso. Então, resumidamente, tinha as normas de desenho técnico, né, cotagem, escalas, formatos, linhas, achuras, etc. Abordava as vistas ortogonais também, e essas 5 perspectivas, cavaleira, isométrica e as cônicas com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Quando essa disciplina é mais aplicada em interiores, o conteúdo só aborda 1 e 2 pontos de fuga, mas para produto tem 3 pontos de fuga também. E aí, né, então, começando a introdução, assim, de como foi que se deu, né? Então, primeiro de tudo, entender a diferença entre o ensino remoto e o ensino EAD, né? Porque pela própria instituição, o que era impunha é que a gente tinha que estar lá, era uma aula online, né, na íntegra, onde naquele horário da aula a gente tinha que estar disponível para o aluno para dar aula normal. Então, diferente do EAD, que a gente faz os vídeos, posta exercícios, o aluno faz o seu tempo. Esse não era assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha também que entender a realidade e perfil de cada aluno. Como é que funcionava esse ambiente de aula fora da instituição, né? Eu mesmo tive dificuldade para adaptar a minha casa, né, o meu ambiente, para montar as aulas. Então, acredito que talvez o aluno não tivesse um ambiente propício para se concentrar, para se reservar, para assistir a aula, né? Quais recursos digitais eles tinham disponíveis? Como era o acesso dele à internet? E o acesso aos instrumentos de desenho, né? Já que a gente só tinha tido 2 aulas presenciais, a maioria deles ainda não tinham comprado os instrumentos, né? Mas para fazer as aulas eles precisavam dos instrumentos e a gente estava em isolamento social. Muitos desses estabelecimentos estavam fechados, ou mesmo estando aberto, nem todo mundo queria sair de casa para se pôr ao risco em pleno pico da pandemia, né? Então, como eu poderia fazer a adaptação das aulas a essa nova realidade? Aspectos metodológicos, né? Eu recorri ao auxílio do Zoom, que era o que a instituição recomendava, né? Inclusive, muito completo o Zoom, eu não tinha do que me queixar, muito completo mesmo. Ele tem esse recurso do Jamboard, do quadro em branco, né, que as meninas citaram, a gravação para disponibilizar, tinha o próprio questionário, tipo, semelhante ao Google Forms, que a gente usa muito, né? A instituição já tinha o Integris, que era o AVA, né, o ambiente de avaliação de aprendizagem, antes mesmo da pandemia, que tudo a gente postava lá, né, espécie de diário de classe, por assim dizer, onde o aluno, na próxima página eu vou mostrar uma foto melhor de como ele era bem completo. Mas só isso, para mim, não foi suficiente. Então, aos poucos, eu vi que eu tive que recorrer ao YouTube, Google Drive, Google Forms, né, e aí, então, isso aqui é um print da página do Integris, né? Então, aqui o aluno tem acesso a todas as turmas dele. Quando ele clicava em cada disciplina, tinha lá tudo, a ementa, aula a aula, material que a gente
compartilhava para eles, exercícios que eles podiam depositar para a gente, correções, assessoramento, enfim, tudo, né? E aquele tem acesso a outras coisas, como biblioteca, programa de aperfeiçoamento, enfim. Então, à medida que as aulas foram ocorrendo, né, a metodologia que eu usei foram as seguintes. Inicialmente, de acordo com a recomendação da própria instituição, eu fiz as primeiras aulas apenas síncronas, né? E todas as aulas, elas tinham que ser gravadas e disponibilizadas por link lá no próprio Integris, justamente para que aquele que tivesse tido algum problema não se prejudicasse em ficar sem aquela aula. E essas aulas eram 100% síncronas, né? E aí eu via que elas não estavam dando um bom resultado. Por quê? Porque era uma turma com muitos alunos, né? Eles tinham tido pouco contato presencial, então estava muito no princípio, muito prematuros ainda com contato com os instrumentos, normas, aplicações, manuseios e tudo mais. E eu não conseguia chegar próximo a eles. Então, naquelas 3 horas de aula, eu não conseguia dar atenção devida a todos, né? Então, eu tive a ideia, mesmo não sendo a recomendação, de fazer aulas assíncronas extras, né? E aí, por que eram extras? Porque todas as segundas, das 19 às 22 horas, eu tinha que estar lá presente na minha aula síncrona. Então, eu comecei a fazer, eu fazia testes prévios, e aí, eu vou até mostrar daqui a pouco o exemplo de como eram esses vídeos. Eu fazia vídeos prévios e disponibilizava para eles, para que eles pudessem ver, eram vídeos curtinhos, claro, né, para que eles vissem no seu tempo, pausando, voltando, acelerando, se quisessem. E quando eles chegassem presencialmente, né, à distância, mas sincronizados na aula, eles poderiam ir direto já àquilo que eles teriam tido dúvidas, né, e aí eu poderia atender, acredito, com mais atenção e mais focada. E aí eu vi que isso foi dando certo. E aí, então, eu consegui dar o suporte para o aluno conseguir se virar em casa, né? Mas já no final do semestre, eu consegui voltar apenas às aulas síncronas, porque aí eles já estavam bem familiarizados com os conteúdos, era apenas pôr em prática aquilo que eles tinham aprendido. Aqui eu vou botar alguns exemplos. Sim, aqui foi eu mostrando, né, como eles tentarem se virar na falta de alguns instrumentos, por exemplo, fazer a vez da prancheta e da régua paralela, né, botar qualquer objeto reto para fazer, enfim, dei essas dicas. A professora, esqueci o nome, acho que foi a Helenice, mostrou ontem, né, vários recursos de como usar, na mesa 1, perdão, de como usar esquadro, compasso, então tentei dar essas dicas a eles também, de como se virar, né. Aqui alguns vídeos, né, então eu gravava a tela com o slide, como se eu estivesse explicando o conteúdo a eles. Então, fazia a gravação da tela. Posteriormente, eu fazia a minha gravação, falando, explicando o conteúdo a ele. Eu não conhecia um software que fizesse essas duas coisas juntos. Leonardo, que depois me disse como eu poderia fazer isso de uma forma melhor. Mas, inicialmente, eu fazia isso. E aí, posteriormente, eu usava um software para deixar essas duas coisas lado a lado. A explicação do slide, o slide passando e a minha explicação para que eles tivessem acesso a uma coisa só, né? Achava muito importante eles terem acesso à minha imagem, ao invés de ter só aos slides. E também eu fazia vídeos de executando o desenho para que eles pudessem ver esse traçado passo a passo e fosse pausando, voltando, né? Para que eles tivessem acesso a isso e assim tentar fazer melhor esse desenho, né? Então, foi assim, aqui foram algumas bibliografias que no início, como eu falei, foi bem no início da pandemia, então ainda não tinha muito material sobre isso, mas eu consegui ainda essas duas bases, né, para me dar um pouco de fomento. 8 motivos para não substituir a educação presencial pela educação à distância durante a pandemia, mas como a gente poderia se virar, né? E o futuro da educação em uma sociedade do conhecimento. O argumento radical em defesa de um currículo centrado em disciplinas, né? Então, como a gente poderia diferenciar essas duas coisas? Então, é isso, pessoal. Obrigada, espero que eu não tenha ultrapassado muito meu tempo. Passo a palavra para a Érica. Foi ótimo, passou não. Tranquilo. Vamos agora, então, ver as experiências de informática e BIM, né, com os professores Leonardo e Fernando. Então,
essa proposta da gente foi uma proposta de algumas inquietações que a gente tem sobre o ensino de informática aplicada à arquitetura, e nós queria uma proposta que fosse menos focada em ferramentas específicas e mais focada numa experimentação. Claro que a gente vai usar ferramentas, essas ferramentas estão atreladas a alguns conceitos que a gente considera importante, e nessa disciplina foi um grande experimento de como apresentar o uso da informática na arquitetura, uma coisa tão importante na prática profissional. Hoje em dia, todo mundo usa dessas ferramentas no dia a dia de projeto de uma maneira diferente, né? De uma maneira que a gente estava pensando em usar mais conceitos, mais softwares diferentes, etc., nessa disciplina. Corroborando isso, a gente traz esse gráfico cronológico explicando a base e a relevância desse tipo de abordagem, onde a gente mostra uma evolução do método de trabalho tanto do arquiteto quanto do engenheiro, mas aqui mais focado no trabalho do arquiteto, onde a gente tem uma evolução que ela começa a se tornar exponencial a partir dos anos 2000, né? Então, você tem um desenho para o CAD a partir da década de 60, a terceira revolução industrial, que é a revolução digital. A partir dos anos 2000, a gente tem a introdução da plataforma BIM, e a partir disso, nós temos vários outros movimentos, né? Parametricismo, modelagem algorítmica, interoperabilidade, culminando na quarta revolução industrial, que, vamos dizer assim, é a tendência da utilização da inteligência e da automatização da maioria dos processos, isso incluindo várias partes da construção civil. Então, para que o arquiteto que está sendo formado nos dias de hoje ele esteja preparado para essa quarta revolução industrial, é importante que ele tenha uma ampla gama de ferramentas e de maneiras de pensar com essas ferramentas para que eles estejam aptos ao desafio. Ok. A disciplina que a gente está... Opa, deu alguma coisa aqui nesse slide, será que é a ordem que está errada? Bom, nós pegamos uma disciplina optativa, uma disciplina que eu cursei na minha graduação, chamada Computação Gráfica Aplicada 1, e era uma disciplina que não estava sendo ministrada há algum tempo, e a gente fez alguma adaptação nessa disciplina para encaixar esses conteúdos da gente. Então, foram 120 horas de disciplina, o que dá para aproveitar as duas informáticas. Nossa proposta era essa, que o aluno chegasse simplesmente com noções de desenho técnico, e daí a gente trabalhasse uma série, esses conceitos que a gente vai seguir adiante, né? Então, a gente manteve a ementa da disciplina, mas mexemos no conteúdo programático, mexemos numa série de coisas, montamos 2 turmas, utilizamos a plataforma, algumas plataformas de interação. Uma foi o Moodle, o Moodle da UFBA, né, o AVA Moodle, essa plataforma Moodle que foi apresentada para a gente agora nesse semestre. Utilizamos aulas síncronas, basicamente, sendo que gravadas, então as aulas, no mesmo dia que elas eram feitas, elas eram disponibilizadas para os alunos. Tivemos participação de uma boa parte da turma nas aulas síncronas, outros iam seguindo o exercício na medida que podiam, tal. Tivemos uma boa interação entre essas disciplinas. Não usamos o WhatsApp, usamos uma plataforma chamada Discord, e os alunos gostaram muito dessa plataforma, acharam que funcionou melhor. Tivemos a ajuda de algumas pessoas, tivemos 2 monitoras na disciplina e uma aluna de tirocínio que ajudaram muito nessa parte de tirar dúvidas e tal, estavam muito presentes nessas plataformas para tirar dúvidas, e de uma maneira geral esse foi o ambiente que a gente usou. Em relação às ferramentas que nós utilizamos, a ideia foi trabalhar de forma ramificada, apresentando a lógica de várias ferramentas digitais, para que os alunos eles tivessem a possibilidade de, no momento posterior, escolher a melhor abordagem, a melhor metodologia que se encaixasse à própria natureza de cada aluno, né, suas facilidades, enfim, seus gostos. Né? Então, numa primeira etapa, a gente trabalhou o desenho técnico 2D com o AutoCAD. Posteriormente, nós passamos a modelagem 3D utilizando o Rhinoceros.
Depois, nós trabalhamos com programação algorítmica com Python, modelagem algorítmica com o Grasshopper, e por último nós introduzimos a plataforma BIM utilizando o ArchiCAD, né? Então foi dividido em 5 fases a apresentação dessas ferramentas. O primeiro exercício, a gente acha importante que o aluno ele vai pegar outras ferramentas, né, durante a disciplina, mas a gente acha importante que o aluno faça o processo de transformar 2D em 3D na cabeça dele, ou 3D em 2D na cabeça dele, de enxergar um volume na cabeça dele, saber representar as vistas ortogonais, e o contrário, ver um 3D e seccionar ele, né, enfim, do 2D para o 3D e do 3D para o 2D, né, tanto para concepção como para construção, para uma leitura de plantas. E a gente fez o exercício da casa Y. Isso aqui a gente tem um algoritmo também, um algoritmo paramétrico, que ele vai, você consegue mudar essas medidas e ele cria plantinhas automatizadas para os alunos. A gente pegou essa coisa do Y para ele exercitar, mudar um plano de projeção, né, de ter que, no AutoCAD, por exemplo, mudar o UCS, no Rhinoceros mudar o plano de construção, e representar, a gente dava esse contorno e ele tinha que resolver um programa ali, que tinha uma cozinha, tinha que ter pelo menos um quarto, tinha que ter uma sala, tal. Ele podia pegar 2 pavimentos, sendo que o pavimento de cima não podia ocupar a área inteira, tinha que ter uma área, tinha que ter 75% no máximo da área de baixo, e cada aluno recebe uma planta diferente para tentar resolver um contorno diferente para resolver uma planta e resolver esse espaço. E aí a gente fez uma parte que foi 2D, aqui são os trabalhos dos alunos que a gente pediu, voltou para o grupo, pediu para apresentar os trabalhos de alguns alunos, 2 alunos responderam nesse trabalho, e aqui alguns exemplos disso daí. Agora, embora fosse uma disciplina para alunos ingressantes no curso, para quem tem uma noção de desenho técnico, ou seja, quem está ali a partir do Ateliê 2, tiveram vários alunos mais avançados no curso que se interessaram nela como optativa, né? E aí tem trabalhos de nível diferente, mas mesmo os alunos ingressantes tiveram um bom resultado, os que acompanharam a disciplina mesmo, que ingressaram. Quem passou desse primeiro exercício foi embora. Então, vê que a gente, embora pegue uma planta pequena, a gente esforça para que eles tenham uma expressão gráfica nessa planta, é mais importante, né? O corte tinha obrigatoriamente que passar pela escada, a fachada tinha que ser uma vista que não fosse ortogonal a esse UCS primário, então tinha que ser uma fachada meio inclinada, né, tal, eles tinham que mexer com essas vistas, e esse era o exercício que a gente pretendia. E o segundo exercício era passar para o 3D esses mesmos projetos, né, que eles fizeram. Então, os trabalhos desses 2 alunos, como eles passaram em 3D. A gente já usou o Rhinoceros, passou do AutoCAD para o Rhinoceros, porque ele tem um encadeamento no resto do curso, vocês vão ver que essa plataforma, eles vão usar praticamente até o final do curso, até a integração com o BIM, e aí já era um exercício desse entendimento. Ele é muito semelhante ao AutoCAD, usa linha de comando e tal, mas para 3D ele é uma plataforma um pouco mais focada nisso daí, do que no 2D. Então, esse é o primeiro exercício que a gente passou, 2D e 3D. Primeiro fazer o 2D, depois levantar em 3D. E aí a gente entra na parte de programação do curso. Esse é o primeiro exercício que a gente fez. Esse script daqui, a gente desenvolveu junto com eles. E ele pega... Você entra com o desnível, com a distância entre os 2 pisos de uma casa, e entra com o espelho máximo. E ele vai calcular pela fórmula de Blondel, ele vai te dizer quantos espelhos você vai precisar, qual é a distância do espelho, qual é a largura do piso. Esse é um trabalho que não foi dessa turma, foi de uma outra turma de programação que eu dei, mas eles pegaram esse algoritmo e transformaram em 3D. Né? Fizeram uma escada em 3D dentro do Grasshopper e do Rhinoceros para fazer... teve essa transposição, né? Mas a ideia daqui é que a gente está trabalhando informática dentro de um conceito mais amplo. O aluno tem que entender o que é uma variável, como é que você opera com ela, quais são as operações matemáticas que você pode fazer, entrada e saída de dados, e tudo isso ele vê na plataforma mais comum do Python, na plataforma mais básica.
né, para não achar que o Python é uma coisa que está dentro dos programas e tal. Não, é uma linguagem que tem diversas aplicações. Se a gente for falar de cidades inteligentes, se a gente for falar de mineração de dados urbanos ou geoespaciais e etc., essa linguagem tem sido uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Foi a linguagem que, por exemplo, fez o experimento de fotografar um buraco negro 2 anos atrás, eles usaram essa linguagem para fazer. Então, mostrar para eles que o mundo é grande dentro da informática, né? Tem uma parte que é aplicada à arquitetura, tem uma parte que é aplicada ao urbanismo, enfim, e que vale a pena estudar esse tipo de coisa. E já em geração da forma, esse é um script também que a gente faz com eles aí no Python, mas já dentro do Grasshopper, que é uma plataforma de modelagem algorítmica, de modelagem de scripts gráficos, tem vários nomes que você pode dar para isso daí. E a gente gera essas treliças aqui com eles no tempo de... Em 2 horas a gente faz esse exercício. Ele tem 3 curvas que guiam essa superfície aqui, e quando ele altera as curvas, ele altera automaticamente não só a superfície, mas também essas treliças que tem aqui. Tem algumas opções, se elas vão ter diagonais, se elas vão ter os montantes verticais, etc. Isso tudo é considerado o número de divisões, tudo isso é controlado algoritmicamente, ele pode fazer essas alterações e seguir adiante. É um exercício que teve um impacto bacana, né? Posteriormente, a gente entra na parte do Grasshopper, lançando um exercício de uma torre distorcida, porque é sempre estimulante para eles ver uma forma não tão simples, né? Ela poderia ser uma torre convencional, mas o foco do exercício é que eles entendam a descrição da volumetria do edifício de modo algorítmico, né? Então, eles vão descrevendo a forma a partir de parâmetros, a partir de fórmulas matemáticas, e isso vai ganhando forma em tempo real, né? Então, esse é um dos resultados. A gente foi fazendo ao mesmo tempo com eles, e aí como cada figura, cada forma geradora é diferente para cada um teve uma torre diferente, apesar de ter a mesma descrição algorítmica, o que é interessante também para mostrar a variabilidade possível de se trabalhar dentro do Grasshopper. Depois disso, a gente passou para o ArchiCAD, Fernando. E aí foi interessante porque eles tiveram que modelar, fazer a casa Y novamente. E aqui a ideia é que a gente mostrasse a diferença entre a abordagem antes do BIM e a abordagem BIM. Então, antes eles tinham que fazer a planta baixa e depois modelar a volumetria utilizando um software de modelagem, tipo SketchUp, Rhino, 3D Studio. E usando o ArchiCAD, eles viram que ao mesmo tempo que eles estão desenhando a planta baixa, eles já estão obtendo modelo e desenhos técnicos tridimensionais e desenhos técnicos bidimensionais. Pode passar. Depois, a gente entrou numa etapa em que nós integramos, na verdade, o Python, integramos o Grasshopper, o Rhino e o ArchiCAD. Então, tudo isso virou uma grande amálgama, onde eles tinham uma parte programada no Python, que era em relação à rotação e altura dos pavimentos. Depois, eles fizeram a descrição algorítmica da torre. Eles usaram um programa de integração com o ArchiCAD para ter essas descrições, esse edifício colocado dentro da plataforma BIM, para que eles pudessem obter os desenhos técnicos de modo automatizado. Essa imagem é de um trabalho que foi feito anterior a isso, mas que serviu de base para essa nossa experiência. E isso nos leva a algumas conclusões. Nos leva à conclusão de uma instrumentalização descentralizada. Então, a ideia é apresentar uma grande gama de ferramentas para os alunos e que eles possam escolher. Alô? Tô achando que Léo travou. Tô achando que Léo não. Deixa eu... Léo, você deu uma travada, Léo. Faz de novo a parte de conclusões. Certo. Então, a gente entra na parte das conclusões, onde a gente tem a parte de instrumentalização descentralizada. Então, a disciplina não focou em apenas um software e tentando ensinar na minúcia esse software, mas a gente tentou mostrar uma grande gama de possibilidades onde o aluno poderia trabalhar com um ou com outro, ou com a combinação de vários.
né? A abordagem ramificada, então essa coisa de você não entrar na minúcia, mas você ter um pouquinho de cada uma dessas ferramentas, o que permite uma liberdade de escolha por parte dos alunos e trata também de uma mudança de paradigma nas disciplinas de instrumentalização, uma vez que a gente não pega um software e fica refém daquele software, daquela marca, até porque, por exemplo, se a gente for falar de tecnologias CAD, a gente tem várias marcas de tecnologias CAD. Se a gente for falar de BIM, a gente tem marcas de tecnologia BIM. E aqui a gente não entra na minúcia, a gente apresenta mais a lógica do software para que ele possa depois escolher qual marca ele vai trabalhar ou se ele vai se aprofundar em determinada tecnologia. Então, essas foram as conclusões que esse semestre fez a gente chegar. Aí a gente passa para a parte de bibliografia. Algumas bibliografias que nós trouxemos para... Pode falar. Ainda na conclusão, a gente fez uma entrevista com os alunos no final, e é interessante que a gente vê assim, aluno falando, eu adorei o ArchiCAD e eu não gostei do Grasshopper, adorei o Grasshopper, eu vou me especializar por ali, eu gostei da parte de programação, eu quero saber como é que usa isso em outros programas. Então, a gente conseguiu alunos que se interessaram por softwares diferentes, não foi uma turma de interesses homogêneos e tal, cada um entendia alguma coisa, não, essa forma mais orgânica não me interessa uma coisa mais regular, o outro não, essa coisa de forma orgânica é o que me interessa, o Rhinoceros ele tem uma capacidade de trabalhar com design também, e eu estou interessado em design, então a gente teve um repertório de alunos bem diferentes, assim, dentro dessa ideia, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa daqui. Ainda? Não, mais a base mesmo de onde nós tiramos algumas ideias para trabalhar na disciplina, né? E a bibliografia é mais ampla do que isso, mas eu trouxe alguns pontos importantes. E mais agradecer mesmo, acho que a gente já estourou o tempo. Então, finalizar. Então, pronto. Finalizando. Obrigada, Léo e Fernando. Muitas coisas para discutir. Vamos para o último grupo, e aí depois a gente abre o debate. O desenho de ensino de projeto. Então, bom dia a todos. Vamos começar a apresentação de desenho no ensino de projeto. Essa apresentação será realizada por mim, professor Carlos Bonfim, pelo professor José Nobre Neto e pelo professor Marcos Queiroz. E compõem a mesa as experiências do ensino remoto do desenho no semestre letivo suplementar. Antes de mais nada, a questão que mais nos incomodava durante todo esse tempo girava em torno da disciplina de maior carga horária nos cursos de arquitetura e urbanismo, que são exatamente os ateliês e as oficinas. Nesse contexto, de uma crise sanitária que se estende por quase um ano, daqui a pouco ela vai fazer aniversário, no Brasil, porque fora do Brasil ela já tem esse tempo, ela já tem mais de um ano, existia a necessidade da gente continuar cumprindo o rito de ministrar disciplinas de projeto com características muito particulares, de um ensino extremamente frontal, e onde há uma interação muito próxima, de trocas de experiências, e isso tudo, logicamente, em um primeiro momento, acabou causando um desconforto coletivo sobre essa possibilidade. E aí surge essa iniciativa da oficina digital de um grupo de professores, e o objetivo principal dessa disciplina era utilizar o ambiente virtual de aprendizagem, entendendo que nós estamos em um processo de transição para um ensino híbrido, que existem possibilidades de explorar o ensino através de ambientes virtuais de aprendizado, também no âmbito do projeto, entendendo que outras instituições também tomaram essa iniciativa e garantindo que todas as experiências pudessem ser compartilhadas para que, com o aprendizado, novas possibilidades surgissem em torno do ensino de projeto em ambiente remoto. Nesse sentido, um dos pontos mais importantes era a utilização desse ambiente. E alguns aspectos acabaram sendo destacados nessa experiência, como, por exemplo, a superação do tempo e espaço, porque você encurta barreiras. Então, uma disciplina, por exemplo, que ela é ofertada à noite, ela possibilita ao estudante utilizar
todo o seu tempo diurno, inclusive o estudante que é do diurno, mas que não podia estagiar 2 turnos ou ter 2 tipos de estágios, enfim, o estudante consegue organizar uma rotina diferente e essa superação tempo-espaço inclui também o tempo de deslocamento. Então, você pode ter várias pessoas ao mesmo tempo em vários lugares diferentes. Reforça o trabalho pedagógico do professor, porque você precisa se planejar com muito mais tempo do que o improviso tradicional de uma disciplina presencial. Então, em uma disciplina que acontece em um ambiente virtual de aprendizagem, você precisa organizar tudo, todo o tempo precisa ser muito bem planejado. Então, esse é um outro aspecto que é considerado como um benefício. Há uma colaboração e cooperação também, porque permite a participação ativa de todos os agentes que vão estar envolvidos nesse processo de ensino-aprendizado, e especialmente nos aspectos relacionados a incentivar a responsabilidade que é individual, né, para com o ensino-aprendizado. Potencializa-se também a interatividade através de uma série de ferramentas, e é interessante destacar que também propicia autonomia e uma construção coletiva de conhecimento. Nesse sentido, os estudantes, eles acabam sendo protagonistas de muitas decisões e precisam apresentar isso, e isso acaba reforçando algo que me parece ser importante e que em algum tempo se perdeu nesse ensino de projeto presencial. Eu destacaria que a experiência remota, ela é também frontal. Então, existe a possibilidade de você conseguir conduzir uma orientação de projeto sem grandes perdas e com alguns ganhos. Cabe destacar as habilidades e competências que a gente considerou fundamentais nessa experiência, desde explorar a utilização de diversos softwares, tanto para o processo de construção digital, como também para a apresentação dos projetos, explorar essa capacidade de resolver os problemas técnicos que envolvem detalhes construtivos, e isso acontecia tanto no âmbito da pesquisa como na prática. Havia uma dedicação muito importante sobre os aspectos relacionados à questão da gestão do tempo, a gestão pessoal e o trabalho em equipe, e também o equilíbrio emocional. Autoconfiança nessas decisões, então nós funcionávamos como agentes reforçadores nas decisões e também de um certo posicionamento frente às questões técnicas que demandariam maior tempo ou maior pesquisa. A verdade é que esse ambiente ele acabou sendo muito contributivo no sentido que os estudantes iam compartilhando as suas experiências e esse aprendizado coletivo acontecia da forma desejável e inclusiva para o momento presencial, onde havia uma atenção concentrada na apresentação de um trabalho e onde todos poderiam, em algum momento, realizar contribuições e aproveitar as experiências que estavam sendo discutidas naquele momento. Então, todas as proposições de soluções, tanto de estrutura como de arquitetura, estavam sempre correlacionando o aprendizado com essa experiência que é fantástica, que foi proporcionada pelo ensino remoto. É lógico que também existia um emprego de um esforço muito grande para manter o clima e manter a concentração, mas nada que um bom grupo de professores engajados possa garantir que essa meta seja cumprida com sucesso. Eu agora vou compartilhar a palavra para o professor José Neto, falar um pouco sobre os resultados. Muito obrigado, Bonfim. Só salientando que nós tivemos aí a presença também dos professores Maurício, né, Felsenburg, que é o coordenador de oficina, o professor Eduardo, que trabalha junto com o professor Marcos. Eles se aliaram, né, juntando a equipe de professores. Além disso, a gente tem o Raul, que é um belíssimo monitor, a gente vai comentar mais à frente. Mas aqui é a plataforma digital, né, onde a gente posta todo o conteúdo, a gente verifica toda a questão de entregas, editais de trabalho, né? Pode pular, por gentileza, mestre. E eu queria destacar aqui nessa minha fala sobre a produção, né? Eu acho que tanto a questão processual quanto os produtos foi algo de surpresa para todos nós, extremamente positiva,
pois havia uma série de dúvidas, né, de questionamentos entre nós, entre outros colegas, como ensinar de fato nesse modo SLS, nesse modo remoto. Então, quando eu falo de surpresa positiva, é no sentido de que os alunos estavam muito engajados, os professores passaram, né, uma carga de ânimo, de vontade, de interação entre todos os membros, que algo aconteceu de uma forma muito surpreendente. Então, a gente está vendo aí a equipe reunida, né, todo esse panorama aí de alunos, mestres envolvidos, e a gente chegando a nível de detalhamento de projeto para alunos do terceiro ano no ensino remoto. Isso eu queria destacar, porque é algo que me parece exige um esforço muito grande, mas que para os alunos, eu estou mostrando um exemplo, um estudo de caso, mas isso se refletiu para todo o grupo, né? Então, não foi uma excepcionalidade. Pelo contrário, a gente, a cada tempo, a cada dia, a cada encontro, a cada aula, a gente se motivava cada vez mais e tentava passar isso para eles. Vamos dar uma olhadinha no próximo exemplo. Então, trazendo alguns cases, né? Aqui já é a entrega final do exercício da disciplina, um dos nossos alunos, onde ele trabalha com uma série de ferramentas digitais, desde a fotomodelagem, inserção no Google Earth, modelagem aqui no Blender, né, utilizando um software gratuito, e depois extraindo esse material e reproduzindo os desenhos técnicos, inclusive detalhamento de elementos construtivos e confecção de pranchas, todos os elementos em 3D. Então, a gente vê todo esse ciclo de produção do projeto arquitetônico, quer seja da concepção inicial o detalhamento da ferragem da obra, ferragem do sistema estrutural, ou seja, das seções da parede, onde a gente tem argamassa, embolso, repouso. Então, algo fora da curva, fora do comum, né? Vamos dar mais uma passada nesse slide. E a gente vê uma série de casos, a gente tem tudo isso compilado em nosso Drive. O Google Classroom foi uma ferramenta extremamente importante, porque a gente tem uma equipe grande, um número grande de alunos, existe toda uma questão de barema que precisa ser trabalhado e dar o feedback para eles, de algo muito rápido, uma velocidade, para que a turma acompanhe, para que a gente não encerre a disciplina e ele fique sem essas respostas. Então, a gente está sempre retroalimentando os alunos no sentido deles visualizarem possíveis correções e nas atividades posteriores eles vão fazendo as melhorias possíveis, né? Então, aqui mostrando, né? É um projeto que chega ao nível de uma aprovação de prefeitura, um projeto básico com detalhamento de elementos construtivos, né? Aliado a toda a modelagem tridimensional. Acho que tem mais um para finalizar ou não? Não. Então, encerro aqui minha contribuição. Vamos passar aí para o professor Marcos Queiroz. Olá, pessoal. Eu saúdo a todos os colegas e professores aqui da mesa que falaram anteriormente e também os colegas desse grupo aqui e todos que estão assistindo a essa mesa. E começo dizendo a vocês que foi uma experiência muito positiva ter trabalhado nesse ateliê, né? E ficou para mim uma parte final, né, de colocação. Quero dizer que nós enfrentamos, na verdade, 2 desafios simultâneos, né? O primeiro de juntar 2 equipes que trabalhavam com técnicas, metodologias diferentes, mas que tinham muito em comum, e a gente percebeu isso muito bem com a química que ocorreu com esses dois grupos. Tínhamos pensamentos de arquitetura em comum, maneira de lidar com os alunos também em comum, por isso que eu fiz questão de abordar um pouco sobre isso, que é o que a gente vai falar
agora um pouco. Mas antes eu queria falar que consideramos de alta relevância, dentro do conteúdo que nós trabalhamos, as atividades assíncronas. Então, tivemos algumas aulas que a gente vai ver aí agora, o Bonfim vai mostrar, né, os cartazes de algumas aulas que aconteceram fora do horário, né, aulas que a gente já costumava dar nos ateliês, mas que, por exemplo, essa de expressão gráfica, plástica, que nós fizemos, né, teve a de professor Eduardo, que vem logo em seguida, que é de conceito em arquitetura, né, depois tivemos a de professor Neto, de legislação aplicada, a do professor Bonfim, sobre concepção estrutural e arquitetura, e, por último, a do professor Maurício, a proteção passiva contra incêndio. Então, assim, são aulas que, eu digo a vocês, que provocaram a gente, né, um pouco mais de cuidado na questão da edição. Ainda dei mais algumas 2 aulas que eu editei previamente. Isso foi uma motivação para a gente aprender técnicas de edição e tudo, que eu acho que é um dos pontos fortes que a gente precisa reforçar aqui, né? Porque aquela história, todos nós não tivemos anteriormente experiências tão afetivas como essa agora, de ensino remoto, talvez alguns mais, outros menos, mas o que eu acho mais importante é a predisposição a aprender caminhos novos, né? Nós que cobramos tanto dos alunos essa predisposição no aprendizado, daquilo que a gente está ensinando a eles, temos que dar esse exemplo, buscando também aprender, né, ter a motivação, porque não saber, não ter hábito com essas atividades não é nenhum crime, mas acho que também é importante que a gente se motive a correr atrás dessas novas ferramentas e que vão ser muito úteis. Uma coisa também que eu quero destacar sobre essas atividades assíncronas é que é uma brincadeira que eu fazia sempre com o professor Eduardo, dizia assim para ele: você já está preparado para o fato de não dar mais essa aula depois? E, no fundo, assim, aí ele dizia: não, mas eu posso dar de novo porque tem que atualizar. Nós podemos atualizar em edição, nós podemos atualizar depois nos comentários e deixar um tempo maior em comentários, e foi o que a gente fez. O tempo que seria na programação dedicada à própria aula, a gente preferiu deixar para as discussões sobre essas aulas, que eu acho que é o principal, né? A aplicação disso em cada trabalho, como isso se rebate naquele trabalho que está sendo feito pelo aluno. E isso vai servir, gente, para depois também para as aulas presenciais, né? Sempre vai ter se a gente cultivar esse hábito, o aluno vai ter tempo de ver quando ele tiver afim. Uma coisa só que eu recomendo, que aí já é uma informação que eu aprendi para isso, se a gente tem uma aula para gravar de 1 hora, é preferível que a gente divida ela em 2 de 30 minutos. Aí muitos vão dizer assim: o aluno pode dar a pausa quando ele quiser, mas a pausa, o aluno dá a pausa quando ele quiser, foge ao controle do professor, porque se ele divide algo didático em 30 minutos, tendo um começo, meio e fim, ele programa essa pausa do aluno e é muito mais interessante. O começo da outra aula pode até ter uma pequena revisão de algo que seja importantíssimo, de 2 minutos, de 1 minuto. Então, a gente acaba tendo um controle melhor desse momento que o aluno vai pausar e faz isso de uma maneira didática, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nesses detalhezinhos, nessas questões, porque a gente acaba tendo um cuidado melhor no que está preparando. E pense que se você levar um dia inteiro preparando uma aula de 30 minutos, isso não vai ser perda de tempo, porque vocês vão estar guardando um material que vai servir para um futuro remoto, né? Pode passar, Bonfim. Outra questão é a monitoria, que eu achei que foi um ponto altíssimo, né? O professor Neto já falou, um ponto altíssimo na nossa experiência, porque tivemos, já no próprio processo de seleção, a gente tem que ter esse cuidado de pensar isso, e a gente acabou decidindo por Raul Velame como o nosso monitor, porque ele, inclusive, não só por isso, mas um dos pontos fortes foi que ele tinha experiência dos 2 ateliês, ou do ateliê e da oficina. Ele assistia às nossas aulas, mesmo não sendo aluno, né, esperando o horário dele de noite do curso. Então, ele participava, dava pitaco nas aulas, eu já conhecia ele há bastante tempo, e ele também foi aluno da oficina e monitor da oficina. Então, assim, a gente teve essa experiência com ele, aí nós temos relatado, não preciso nem dizer, mas tem aí, está até com a numeração errada, mas tudo que ele fez com a gente, mas o que eu queria dizer para vocês é que ele não só participava das aulas,
trazendo uma contribuição também durante as aulas, né? A relação da gente com ele também era essa de igualitária, né? De igualdade. E uma outra questão importantíssima era que ele dava aulas de SketchUp, aulas de Revit para os alunos. Alguns queriam aprender naquele momento algumas coisas que ainda não sabiam de Revit, estavam com dificuldade, sabiam que a gente puxava muito pela questão do detalhamento, então muitos aprenderam Revit também em paralelo nas aulas que ele dava fora do horário normal da gente. Então, acho que isso aí é um ponto fortíssimo para a gente ressaltar, né? Vamos lá, Bonfim. Então, assim, o último assunto que eu queria abordar, pode ir passando, é a questão da relação do professor-aluno, né? Então, a gente tinha uma determinação de tratar o aluno de uma maneira bastante tranquila, né? Para que não haja aquele pavor, aquela preocupação. E isso já era um perfil de todos os professores, mesmo trabalhando separadamente. Isso foi que ajudou a todas essas etapas aí de aquecimento, brainstorm, estudo preliminar, detalhamento das soluções anteprojetos, todas elas, os alunos poderiam apresentar na data que estava estipulada, mas não havia nem aquela pressão toda, porque aqueles que não apresentassem, ficava registrado lá no Classroom que ele não apresentou no prazo, a gente computaria isso, mas isso também não era colocado como nenhum absurdo, e isso também criava uma tranquilidade. Não só isso, mas as próprias brincadeiras. Eu me lembro que eu tinha um professor que me influenciou muito, né, a essa questão de ter um clima mais leve durante a aula, que ele costumava, era um professor de matemática, todos devem ter ouvido falar dele, que é Otamar, né? Ele tinha a programação do curso normal e a programação das piadas. Ele dizia, às vezes, que estava até atrasado na programação das piadas, e aí muitos poderiam pensar que isso é uma bobagem, né? Mas isso, na verdade, era uma estratégia pedagógica fantástica para que criasse uma atmosfera entre os professores e alunos que ajudasse muito nesse aprendizado, na motivação, né? Na busca dos próprios alunos de correrem atrás das dificuldades e as que não tivessem, ter uma linguagem mais aberta com o professor, sem medo de receber alguma resposta, né, agressiva. Né? E isso é um ponto altíssimo, se é já um ponto forte, importante, nas aulas presenciais, mais ainda no ensino remoto, quando muitas pessoas estão um pouco emocionalmente abaladas, né? Vamos prosseguir aí. Que tem esse último slide, que eu tenho alguns itens que eu tento resumir tudo isso que eu já falei, que é plano de curso fluido e metodologia dinâmica, né? Uma coisa que eu acho que é importantíssimo que a gente tenha, e a gente trabalhou nesse sentido, fazer uma coisa que pudesse ser agradável e assim, um ponto que para a gente foi interessante, assim, que nós não conhecíamos muito a programação, e eu achei que a programação encaixou como uma luva, a programação da oficina, encaixou como uma luva nesse ensino remoto. Algumas coisas foram adaptadas, mas poucas coisas foram adaptadas porque não precisava, já que ele tinha um mecanismo, um funcionamento, uma metodologia perfeita. E como item 2, nós temos, passa aí, Bonfim, incentivo através da valorização dos pontos positivos, que a gente já falou, né? Mas assim, a gente não ficava só criticando as coisas que não eram coerentes e precisavam ser melhoradas, a gente pegava a poética arquitetônica que o aluno tinha e tentava complementar com a nossa experiência o que poderia ser feito para melhorar dentro daquela mesma poética, e valorizando sempre quando tinha coisas positivas, e quase sempre tem, né? O item 3, né, é exatamente a liberdade para não estar presente, mas motivando a presença. Então, assim, as aulas sendo agradáveis, interessantes, cheias de trocas, até de uma forma mais afetiva de lidar com o aluno, fazia com que aqueles alunos que assistiam às aulas, né, assincronamente, se sentissem motivados a estarem também durante a aula, né, no horário. O item 4 é o item que fala do atendimento individual com participação da coletividade dos alunos, ou seja, cada aula era uma aula que a gente atendia às dificuldades do aluno, mas servia para todos. Então, isso também era algo super positivo, né, que fazia com que as dúvidas pudessem ser sanadas mesmo na apresentação de outro colega, né. O item 5, eu coloquei conteúdos desenvolvidos e trabalhos orientados com leveza e humor, que foi o que a gente falou agora já com mais tempo, né, estou sintetizando aqui. O 6, empenho dos docentes
não apenas no ensinar, mas na verificação da aprendizagem. Fundamental isso, porque o professor somente fica expondo, falando, sem buscar o feedback, sem saber se esse aprendizado está acontecendo, é uma perda de tempo do professor. E, por último, a construção de um saber coletivo, colaborativo, compartilhado entre professores e todos os alunos. Então, a troca entre os alunos acontecia demais, né? Nós tínhamos também muitas conversas através do WhatsApp, né? E essa troca, tanto de sala de aula como em outras redes, em outras atividades, foi algo que fez com que a gente tivesse esse resultado excelente, né? Que a gente achou, né? Bom, eu trouxe também uma bibliografia no final, que é básica, né, mas uma bibliografia que não era essa bibliografia básica, composta principalmente de normas, porque as outras todas a gente apresentava sempre como complemento, mas à medida que fossem sendo necessárias, né. Então, essas aulas de projeto são aulas que a gente tem que contar muito com o que vai acontecendo e a gente vai orientando eles em função das necessidades. E, enfim, né, o nosso agradecimento, né, o nosso agradecimento por esse tempo que tivemos para colocar a nossa experiência, e também agradecimento por ter sido bem recebido, né, nessa equipe, né, que logo que se formou, eu me autoconvidei e fui aceito, eu e Eduardo, o professor Eduardo também, apesar de não estar aqui, o professor Maurício também, com certeza eles teriam coisas excelentes para colocar sobre essa experiência. Mas é isso. Ótimo, Marcos, obrigada. Muitas experiências interessantes, então, assim como a mesa 1, é de uma riqueza muito grande. Eu acho que o núcleo traz um conjunto de inovações e acho que saímos fortalecidos e com outro upgrade para esse semestre que vem aí, né? Muito, muito interessante. Eu achei ótimo essa síntese aí de Marcos, eu tinha anotado aqui algumas coisas, mas esse último slide eu acho que traz muitas delas, né? Alguma coisa que eu acho que está presente na fala de todos, ou quase todos, né? Necessidade de organização do docente, da transparência, da comunicação franca com o aluno, do apoio, dessa presença do professor, mesmo que distante, né? Eu acho que o sucesso, foi muito falado isso, e da flexibilidade, né? A gente monta um curso, imagina, mas tem que estar muito atento para ir ajustando. E aí, assim como na mesa 1, eu anotei aqui algumas questões que eu vou lançar para todos e a gente vai fazendo essa dinâmica aí do debate, enfim, ouvir um pouquinho mais de vocês sobre essas questões. Uma abordagem muito interessante, diversos usos de software, né? E aí, especificamente, acho que a disciplina de Léo, de Fernando, que usou muito essa diferença, mas outros também usaram. Eu queria saber de vocês como foi com o aluno ingressante, né? Essa dificuldade do aluno ingressante com software um pouco mais complexo. Como é que ele, se teve muita desistência, se eles realmente conseguiram acompanhar, passar de um programa para outro. Eu sei que envolve muito a autonomia do aluno, né? Então, que vocês falassem também um pouco disso, se os alunos eles foram atrás, se eles perguntavam. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho como era que veio do aluno, né? Então, as falas foram muito assim, de como os professores se prepararam e se colocaram à disposição da turma. Eu queria ouvir um pouco de vocês, esse retorno do estudante, como é que era essa interação, né? Acho que o Fernando falou que desenvolveu o script Python lá da escada, desenvolvi com eles isso. Como foi com ele, né? Eles falavam em sala, eles abriam a câmera, era muito atendimento individualizado, era uma coisa coletiva, né? Lorena também falou que fez o Jamboard com 2, depois eles começaram a dizer, não, minha dúvida era do colega. Então, como é que funcionou isso, né? A Bartira também comentou a quantidade de alunos grande, né? Então, com certeza, teve uma demanda grande. Aí eu queria que vocês comentassem isso, né? Como foi os alunos. E aí a questão de seminários, que acho que Lorena, talvez um outro teve, né? Como é que encaixou isso no tempo da disciplina, a quantidade grande de alunos, quando eles tinham que apresentar, porque os desenhos, muito que eu vi aqui comentando, eles postavam, o professor corrigia, que imagina um tempo enorme para corrigir criteriosamente, com cuidado, mas depois entregavam, né? Mas quando era seminário, como é que vocês fizeram? Tinha um tempo? Era seminário com 2 alunos? Foram 2 aulas, 3 aulas? Como é que vocês encaixaram isso no cronograma?
E uma última coisa, se der tempo também, vou lançar a questão do projeto e da representação, né? Que acho que teve uma fala que focou o projeto, que são os ateliês, essa última. Como é que vocês fizeram as discussões referentes às questões de projeto de arquitetura, né? De espaço, né? Os materiais adequados, os detalhes. Então, não só se está bem representado ou mal representado, o melhor software para fazer isso, mas as questões de espaço, né, de ambiente, enfim, de critérios de conforto, que são todas as questões que envolvem a projetação. Como é que isso era discutido na sala, né? E aí já falei bastante, vou passar a palavra aí, quem quer começar a comentar alguma dessas coisas. Bom, vou levantando a mão e eu vou colocando aqui no chat. Fernando, vai como primeiro. Obrigada. Então, obrigado, Érica, pelos comentários. Bom, essa disciplina, a gente abriu ela para quem tivesse teoricamente, quem tivesse terminado o Ateliê 1 ou a Oficina 1, porque a gente pedia conhecimento de desenho. Claro que podia ter um aluno ingressante que teve esse conhecimento de desenho técnico por um outro caminho, porque veio de uma escola técnica e tal, mas a única coisa desejável era isso. E parte dessa turma foi de alunos que foram meus alunos no ano anterior, né, 2019, parece que não, mas no último ano que a gente teve aula presencial, não. Metade dessa turma era essa e metade eram alunos que estavam mais adiantados no curso. Então, eu não vi muita dificuldade. Esses alunos souberam se virar, sabe? Teve desistência, teve alunos que não seguiram no curso, tal, de diversas fases, até alunos mais avançados que resolveram desistir do curso. Quem cumpriu aquela primeira etapa, se inteirou, seguiu adiante. O aluno que está mais adiantado, ele tem uma representação gráfica já melhor, ele já passou por mais ateliês, ele tem um conhecimento maior da técnica construtiva, isso vai ter um rebatimento no software do BIM e tal, e vai ter algum rebatimento nos trabalhos. Fora isso, eu não vi dificuldade maior ou menor dos alunos que resolveram seguir a gente. Não vejo uma dificuldade maior ou menor. Tem aluno que tem mais desenvoltura, tem alunos que não têm. Na parte de programação, aquilo ali a gente vai discutindo, na verdade a gente vai montando aquele algoritmo, e a gente vai discutindo o que é operação, o que é uma variável, como é que você atribui valor a uma variável e tal, mas aquele exercício de texto no Python e aquilo ali roda, sabe? Você põe no interpretador Python lá, põe para rodar, ele roda. Basta copiar e colar, que ele vai. O negócio é de ver como é que eles estão entendendo aquilo. Tem coisas que eu faria diferente, para eles entenderem melhor. Se fosse fazer isso de novo, ter essa experiência de novo, tem coisas que eu faria diferente. Mas de uma maneira boa, eles vão fazendo exercícios guiados e tal, mas o resultado foi muito bom. Tem um exercício ou outro que eu acho que precisar até sabe, ter uma aula meio de algum pulo nessa parte de programação especificamente. E a nossa ideia é que eles entendam de maneira geral como é que funciona a parte de programação, né? E ver uma aplicação prática na arquitetura. Isso acho que a gente conseguiu com os alunos, com os diferentes alunos que participam da... Ótimo, Fernanda. Léo queria completar aí alguma coisa. Não, é só um adendo, que a maneira como nós pensamos a disciplina foi uma maneira muito inicial. Apesar de, eventualmente, a gente começar a encadear um conhecimento no outro durante a disciplina, mas nós não partimos do pressuposto de que os alunos conheciam nenhum dos softwares apresentados. Então, as abordagens foram básicas. No AutoCAD, a gente começou com linha, retângulo, sabe? Coisas extremamente básicas, interface, navegação. E isso foi para todos os softwares. Então, ao invés de nós nos aprofundarmos, ou ao invés de nós já começarmos em um patamar de conhecimento elevado, nós começamos de um ponto básico, um ponto inicial, não nos aprofundamos nas minúcias do software, mas nos aprofundamos no raciocínio de cada software, porque cada software ele tem uma lógica empregada, né, no projeto do próprio software, como ele funciona, como ele opera. Então, focamos mais em fazer com que os alunos entendessem isso
como se fosse um fio condutor para que eles pudessem desenvolver as habilidades posteriormente, porque isso é uma questão muito importante. Anteriormente, há 10 anos atrás, vamos dizer, que foi quando eu me formei, a gente não tinha uma profusão de conteúdo tão grande quanto nós temos hoje em dia na internet, né? Então, a gente realmente precisava aprender com um grau de profundidade muito grande de ferramentas, isso acontecia dentro da faculdade. Hoje em dia, o problema é outro. Hoje em dia, nós temos muita coisa difundida e isso até nos confunde. A gente recebe uma enxurrada de conhecimento que a gente não sabe como organizar. Então, um dos focos foi fazer com que os alunos entendessem como aqueles softwares operam para que eles tivessem a capacidade de saber discernir quais são os conhecimentos que eles precisam, como eles podem estruturar individualmente para que eles possam se aprofundar naquele determinado aprendizado. Então, essa foi uma questão importante da disciplina. Massa, né? Vamos passar para Bonfim. Bom, obrigado. Então, tem uma coisa interessante na proposta da oficina digital, que era cumprir o rito dos conteúdos e habilidades previstos para os alunos do terceiro ano. E para os alunos do terceiro ano, essa questão da discussão do espaço versus arquitetura perpassa muito por aspectos normativos. Então, isso é muito explorado. Por exemplo, se um determinado ambiente estava com a abertura adequada para ventilação e iluminação, então o parâmetro de discussão da gente com eles sempre perpassava por aspectos normativos. E isso ajudava muito também a mostrar para eles a importância dessas consultas, essa segurança de buscar esse arcabouço técnico para poder responder tecnicamente melhor os projetos. Então, assim, essa correlação também com os aspectos de conforto, onde havia possibilidade, através dos próprios softwares, de realizar simulações. Então, por exemplo, em relação à orientação dos edifícios, a gente explorou muito isso. Então, alguns alunos pegavam já trazendo essas respostas, realizando as simulações sobre qual era a melhor orientação, sobre qual era a melhor posição, qual era a geometria que conseguia ter um aproveitamento melhor em relação às fachadas, sobre as soluções das aberturas, né, sobre as condicionantes de aberturas versus outras demandas, como, por exemplo, a proteção passiva. Aí, se eu crio um poço no meio do edifício e isso favorece uma condição de incêndio. Então, todas essas discussões aconteciam. Muitos exemplos de projetos já consolidados apareciam o tempo todo. A gente até brincava que o professor José Neto era o Mr. Referência. Quando aparecia um projeto muito parecido com algo que ele já conhecia, ele trazia, olha, tem essa referência. E isso acontecia também no âmbito da escolha dos materiais e da discussão, às vezes, de parâmetros muito específicos. Por exemplo, quando nós entrávamos nos minutos de detalhamento, a gente chegava a discutir a manta asfáltica e as suas propriedades e essa correlação de aderência, sobre o tempo de durabilidade, sobre até onde ela deveria ir, por exemplo, em uma platibanda. Então, a riqueza de detalhes era muito grande e nós tínhamos um suporte diferente do presencial, que era a possibilidade de rapidamente pegar um curto vídeo do YouTube e passar no meio da aula, de pegar uma fotografia de um exemplo e compartilhar, de realizar um desenho em tempo real, e o professor Eduardo fazia brilhantemente, realizava desenhos, levantava o papel e mostrava, olha, pessoal, essa é uma solução. Então, a gente explorou recursos muito simples, porque como não houve tempo suficiente para que a gente montasse, é bom ressaltar que um curso EAD, ele tem toda uma estrutura didática ou pedagógica que é diferente do que a gente... Nós temos um ensino remoto, então um ensino remoto emergencial, onde não havia tanto tempo, inclusive, para tomar decisões sobre as características de alguns exercícios que nós efetivamente adaptamos. Por exemplo, o exercício de detalhamento, onde havia essa discussão de material, ele era presencial. A gente pedia que os alunos desenhassem croquis das estruturas da faculdade de arquitetura, e a gente discutia com eles esses detalhamentos e as soluções dos materiais. Então, a gente deu a liberdade para que eles escolhessem os edifícios e desenhassem. Então, gente, foi muito também. Eu acho que ampliou a possibilidade de discussões e os alunos foram assim, extremamente brilhantes no sentido de se envolverem efetivamente na proposta para cumprir com ela e fazer acontecer. Massa. Ótimo. Neto?
Diante de tantas falas, né, eu queria parabenizar aos mestres, porque é uma verdadeira inspiração, né? Então, o domínio de tantas ferramentas, a forma de colaboração, a gente fica se perguntando como conhecê-la todas, como utilizar tudo. Não é possível, né? Existe um grande leque de possibilidades, mas a gente tem que saber o que cada um está desenvolvendo, o que cada um está levando para o seu dia a dia de trabalho. A gente acho que é essencial essa questão da colaboração. Eu acho que um grande case de sucesso que eu posso falar aqui da disciplina de oficina foi os alunos estarem trazendo manuais, materiais, postando tudo isso, a sinergia entre os professores, e acho que isso deve haver com muito mais intensidade daqui para frente. Eu me lembro que na minha época de graduação, existia o ateliê vertical, existiam professores convidados. Esse ponto é essencial para que haja um crescimento de ambas as partes, né? E aí eu falo também das demais disciplinas de desenho técnico. A professora Renata estava sinalizando aí do compartilhamento junto com o professor Leonardo e Fernando, né? Isso tem a ver com a expressão gráfica. Então, eu acho super salutar e gostaria até de fazer uma solicitação, porque o Congresso UFBA ele ocorre anualmente e a gente tem as nossas reuniões de núcleo de expressão gráfica mensalmente, mas nesses momentos a gente toca muito mais questões administrativas. A gente poderia ter momentos interessantes como esse, em um prazo menor, a gente pode se planejar, né, para movimentar mais esse núcleo, saber dessas produções, saber como a gente interagir melhor, gerar publicações de tudo isso. Ou seja, a gente pode ter um leque aí de possibilidades e a gente crescer enquanto equipe, né? Mas deixar meus parabéns, tá? Tá sendo fantástico. Nossa, Zé. A Gira vai trazer alguns comentários. Então, eu queria falar sobre duas coisas, né? O que a Erika perguntou inicialmente com relação ao quantitativo de alunos, né? Eu tinha um quantitativo de 42 alunos, porque essa era a única disciplina que estava acontecendo de desenho técnico, os cursos de design. As faculdades privadas, as instituições privadas, eles trabalham muito com questão do ensalamento, né? Que é justamente somar de quantitativos de alunos na mesma disciplina para ter menos turmas ofertadas e, consequentemente, menos despesas, né, por assim dizer. Então, não tinha, como vocês tinham aí, a questão da partilha com um professor ou outro, de trocar a experiência de um se ajudar o outro. Então, era só eu com esses 42 alunos. E aí, realmente, a dificuldade de, naquele tempo das 3 horas que eu tinha a cada semana, né, eu não conseguia atender a todos os alunos, porque quando você está em sala de aula, mesmo tendo a mesma quantidade de alunos, mas você de longe já está observando o que cada um está fazendo, vai vendo mais ou menos se está fazendo certo ou não, vai ver onde você precisa chegar mais rapidamente, aquele que você precisa chegar já consegue juntar outros para dizer, essa dúvida é aqui a mesma que vocês têm, então você consegue ir agrupando as dúvidas e ordenando no seu tempo, né, para administrar melhor. E na aula remota não tinha aquilo, né? A maioria dos alunos não ficavam de câmeras ligadas. Quando ficavam, era se vendo, porque não dava para, dentro do recurso, botar alguma coisa que focasse o desenho deles em tempo real. E mesmo que tivesse, eu não ia conseguir ficar olhando 42 desenhos de uma vez só, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade, né? O quantitativo de alunos, naquele tempo, conseguia administrar o que todos estavam fazendo. Se me mostrasse, eu detectasse o erro, fosse coisa. Então, por isso que eu optei por ficar fazendo as aulas assíncronas, né? Que é justamente, eu explicava o conteúdo, botava a minha fala lá, os slides tudo direitinho, explicava o exercício, desse exercício fazia o traçado, né? E aí eu sempre botava em 2 vídeos, e aí eu passava o exercício e explicava. E aí eu recomendava que eles primeiro tentassem fazer e depois assistissem o meu
para comparar se tinha sido certinho e se não tivesse sido certo, onde é que eles mesmos tentarem detectar onde seria o erro. E aí, no encontro síncrono, eles já chegavam com essa possível dúvida, e aí eu conseguiria administrar melhor, né, o assessoramento. Então, minha maior dificuldade foi essa. Se fosse realmente a disciplina toda síncrona, eu não sei se eu conseguiria. Então, esse recurso de vídeo, gravação, foi muito positivo para mim. E, assim, eu tive um resultado muito satisfatório. Claro que teve aquele que chegou no final do curso com um pouco de dificuldade, teve, mas isso no modo presencial tinha. Mas eu vi alunos que evoluíram muito rapidamente, que já estavam entregando desenhos até melhores do que eu apresentava nos meus vídeos. Então, isso é muito satisfatório. E só para fechar aqui, a questão de Renata foi com relação aos calouros, né? Sim, minha turma era praticamente de calouros. Eu tinha 30 calouros, ou eram 31, não lembro direito, e 12 ou 11 veteranos. Esses veteranos já me conheciam de outras turmas, então isso era bom, porque a troca de contato, assim, de reciprocidade, de participação era maior, porque eles já me conheciam, já tinham certa afinidade comigo, né? E os calouros, além de não me conhecer, era tudo muito novo para eles. Então, assim, isso também foi dificultado por causa disso. Mas aí, depois que eles conheceram a professora paraibana maluquinha, aí também foi trocando mais, foi ficando um ambiente mais descontraído. Os vídeos também, sempre tinha algumas atrapalhadas, já aí até para ir para videocacetadas de Faustão. Isso quebrava um pouco da, como é que eu posso dizer, do clima sério, né, por assim dizer. E aí também foi folgando mais eles e estreitando os nossos laços, facilitou muito. Massa, Bartira, obrigada. Professora Lorena, depois o professor Marcos. Bom, pegando o gancho da fala de Bartira e também do questionamento de Érica, né, com relação aos atendimentos e o seminário, né, que foi questionado. Os atendimentos, eu acho que foi o ponto forte da disciplina, porque vários alunos, assim, a gente tinha estipulado, né, 2 a 2, aquela coisa mais rígida, mas depois viu que, não, deixando eles livres para entrar no momento da aula, né, naquele momento ali, na aula que eles quisessem, foi mais produtivo. Então, alguns alunos entravam no início da aula, tiravam a sua dúvida, e uma coisa que a gente sempre falava é aproveitem o tempo da aula para fazer atividade. Então, eles iam fazer atividade, e alguns entravam no meio ou mais para o final da aula, os mesmos alunos, dizendo, já fiz aqui, já melhorei, e a gente conseguia tentar ficar mais parecido com o acompanhamento de sala de aula, que a gente, presencial, que a gente passa de mês em mês, olhando o trabalho do aluno, né? Então, nesse sentido, alguns, né, durante o atendimento, no início, meio, início e final da aula, apresentavam os seus trabalhos, e aí a gente acompanhar também o processo do aluno, né, e a melhora também nessa questão de traço. Muitos eram calouros, a gente já teve um aluno concluinte, então eles ainda estavam também, digamos assim, novos na questão do representar, né, então acho que nisso foi bem produtivo. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que os professores de desenho técnico se reuniram para que a gente trocasse também essas experiências. Então, com o Neto, Leonardo, Paula, com Cione, a gente fez umas reuniões em que a gente compartilhava o que cada um estava fazendo na disciplina e que um poderia se apropriar, né, da metodologia, ou seja, do exercício que o outro estava aplicando, porque é um momento de união, né, que a gente realmente está trocando experiências e, como o Bonfim falou, nós não somos EAD, né, EAD é muito um suporte, um apoio ao professor. Então, nós estamos em trabalho remoto e, digamos assim, é o se vira nos 30, né, o que é que a gente tem de conhecimento, o que é que a gente pode com isso, o que é que a gente pode aprender com o outro. Eu acho que esse ganho foi enorme. E também ouvir o aluno, né? Pegando um pouco aqui da fala de Marcos, de Bartira e vários outros que falaram, essa questão de ouvir o aluno, o feedback do aluno, muito importante. Alunos que têm problemas, alguns que não conseguiam no momento, mas que avisavam e depois conseguiam assistir às aulas. Então, acho que é isso importante, você se aproximar mais do aluno, você dar leveza à sua disciplina, fazer algumas brincadeiras, né? Não tenho dom de contar piada, mas às vezes eu tento quebrar o clima, assim, em alguns momentos, né, síncronos, para que realmente haja uma leveza, um melhor aprendizado,
nesse momento que a gente está vivendo. Esse no presencial, acho que não importa, né? Então, acho que de ganho é isso. Você compartilhar sua experiência, você ouvir o aluno, você testar as várias ferramentas e você ter uma certa leveza em tudo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Ótimo, Lorena. Professor Marcos, depois professora Paula. Bom, pessoal, o que eu queria falar é, nessa experiência de oficina que nós tivemos, a gente percebeu, assim, uma variedade muito grande na forma que os alunos tinham para apresentar, até colocar as suas dificuldades e tal. Alguns faziam até maquetes físicas, alguns usavam representações das mais diversas, né? E no fundo, assim, a gente dava essa liberdade para cada aluno tirar suas dúvidas de acordo com o que quisessem. Traziam exemplos também do que viram e tal. Então, assim, mas é importante que a gente ressalte que não ter aquela rigidez de como vai se proceder, é importantíssimo. Então, daí a gente ressaltar tanto essa questão que Lorena chamou de novo a atenção da professor-aluno, né? E uma coisa também que eu acho de vital importância é que muitos professores, ainda não muito habituados com o ensino remoto, até pensavam em tirar da sua programação algumas coisas, né? Mas por isso que eu acho que é importante que sempre tenha um professor junto com alguém que já tenha alguma familiaridade com o ambiente virtual, para que ele possa dizer, ó, isso que você está pensando em tirar, não precisa tirar não, nós temos aqui recursos para fazer isso, e isso até faria, até com que a disciplina não ficasse repetitiva e tivesse um momento diferenciado. A minha experiência lá no CAI me fez ver até de pessoas que falavam no Instituto de Química, que até experimentos químicos podem ser feitos de maneira simulada. Você tem tudo lá programado em modelos de computador, como reage uma substância junto com a outra, e como isso acontece. Então, você veja que recurso não falta, e é só a gente ter alguém que domine. Então, por isso que é interessante que a participação conjunta de pessoas que dominam com pessoas que não dominam tanto deve existir desde a programação, porque durante a programação eles planejam, modificam, fazem coisas assim bem mais interessantes do que seria se fosse alguém que não tivesse muito esse domínio. E aí é importante que até acaba que isso influencia até no diálogo com os alunos. Imaginem os alunos que já têm muito mais experiência do que a gente, alguns deles, dizendo assim, pô, isso aí que o professor está dando poderia ter sido feito de tal forma. Então, veja que quando é feito da forma que deveria ser, acaba tendo uma digamos assim, aceitação e uma motivação a mais para os alunos. Então, acho que é interessante pensar nessa relação dessas duas vias aí e pensar que o professor é sendo também um aluno junto com a turma. Né? Só um detalhe, né, para complementar a fala dos mestres, é que eu acho que o foco, tenho visto em uma série de professores e comunicadores, deve ser sempre no horário, né? Então, eu tenho pensado muito na questão do ensino reverso, onde o aluno é o protagonista, de fato. Então, eu faço questão com que a participação deles seja o motivo do início de uma aula, ou discussão, ou levantamento de um problema maior, né, que haja perante toda a turma, e está sempre trazendo para a presença. Como fala aí o professor Átila Yamarino, em suas discussões sobre o ensino no presente hoje, palestra específica lá na USP, onde ele coloca que é um tempo muito diferente, né? Que a qualquer momento o aluno, o usuário, que não está prestando atenção, ele pode se desviar e não ter o interesse na disciplina. Então, deve haver todo esse esforço, todo o treinamento, uma capacitação para esse mundo atual, nos moldes digitais, né? E o aperfeiçoamento é contínuo, é para sempre. Essa mensagem que ele deixa, eu compartilho também. Então, a todo momento, estou assistindo aula de professores, aula de comunicadores, para conseguir também essa atenção, né, esse envolvimento, engajamento.
os alunos ter um feedback, né, no final do semestre, que seja interessante e que eles tenham uma impressão positiva dos resultados, né? Mas só esse detalhe aí de comunicação que eu acho que é super importante nessa nova modalidade que a gente está trabalhando. Massa. Obrigada. Vou passar para a professora Renata. Bom, minha fala vai ser rapidinha, bem já puxando aí o encerramento que a Érica vai fazer. Primeiro, em nome do Núcleo de Expressão Gráfica, que agradecer a participação tanto dos professores na primeira mesa quanto na segunda mesa. O Núcleo de Expressão Gráfica, nós temos 29 professores, dos 29 nós tivemos a adesão de 20 professores, e eu acho que isso foi extremamente enriquecedor, muito gratificante. Espero que no dia 2022 consiga botar os 29, e aí a gente faça 3 meses, ou a gente invente uma outra possibilidade. Estamos criando, né, aprendendo esse processo, mas é muito enriquecedor, muito grata. A importância desses encontros, né, para que a gente possa trocar essas experiências, ver a diversidade de plataformas, de recursos que cada um utiliza, da sua maneira que se torne mais agradável a aula, olhando, tendo esse olhar cuidadoso para os alunos, principalmente. É claro que tem também as questões do próprio professor. Ontem foi levantado que nós enquanto mulheres, ainda temos uma sobrecarga muito maior. Não estou dizendo que os professores, né, do gênero, sexo masculino não tenha, mas é uma sobrecarga muito grande, mas é muito grato, né, ver esse movimento que a gente está fazendo, e eu fico muito, muito feliz, porque eu sinto que os professores, pelo menos do Expressão Gráfica, têm essa preocupação e esse olhar cuidadoso com o seu aluno, porque nós temos uma diversidade muito grande dentro da universidade, uma universidade pública, gratuita, e que eu espero que realmente permaneça, que a gente lute por isso, para que isso possa permanecer, e que a gente consiga amenizar ao máximo e incluir ao máximo todos os alunos que cheguem até nós, né, principalmente os calouros que a gente precisa fazer. Por isso que minha preocupação muito grande com os calouros, para que a gente sabe que os que já estão no meio do curso, eles já têm um outro olhar, né, então eles se agregam com uma facilidade maior, mas os calouros a gente precisa ter um jeito todo especial de poder agregar e manter eles próximos a nós. E aproveito aqui já essa chance para desejar a todos nós um excelente coletivo de 2021 que está aí para se iniciar. Então, é essa aí a minha fala. Obrigada a todos. Obrigada, Renata. Agradecer também a todos os participantes dessa mesa, também da mesa 1. Como a gente comentou na mesa anterior, é assunto que não acaba mais, né? Que debate a gente fica se coçando, mas eu acho que é só um estímulo a gente ter esse overview do que foi feito, né? Esse geral panorama, mas obviamente o debate não se encerra aqui. Estamos todos abertos, até a gente comentou na mesa anterior, pessoas que não são da faculdade, que estiverem assistindo gravado, tem nossos e-mails, tem os contatos na página da faculdade, então podem mandar e-mail, enfim, com certeza essa abertura para essa discussão, porque fica bem claro que professores somos eternos estudantes e aprendizes, né? Então a gente está sempre se aprimorando, se renovando, e acho que essas mesas mostrou esse panorama. Então, agradecer mais uma vez e nos vemos aí nas próximas, e espero que seja breve. Beijo grande. Para a gravação.